Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar num tema que literalmente muda a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Usando as ideias geniais da obra de Chimamanda Ngozi Adichie, vamos explorar como as histórias que escutamos criam filtros, muitas vezes invisíveis, na nossa mente. E isso já nos joga direto numa daquelas perguntas que dão um nó na cabeça. O que acontece de verdade quando a gente consome só uma única versão sobre um povo ou um lugar? Pois é, quando a nossa mente absorve um único roteiro, a gente perde muita coisa sem nem perceber. E assim chegamos à parte 1, a descoberta das histórias. Sabe, a nossa compreensão das coisas não surge do nada. Ela começa a tomar forma lá atrás, nas primeiríssimas histórias que a gente ouve na infância. E olha que maluquice a força dessa influência. Quando criança, lá na Nigéria, a Adichie imitava tantos livros americanos e britânicos que lia, que escrevia histórias sobre personagens de olhos azuis brincando na neve e tomando cerveja de gengibre. O detalhe é que a realidade dela era chupar manga debaixo de um sol nigeriano escaldante. Ela era tão influenciada pela literatura estrangeira que escrevia sobre coisas que nunca tinha nem chegado perto de vivenciar. Ainda bem que teve uma reviravolta nessa história, né? Foi uma verdadeira revelação quando ela descobriu autores africanos como Chinua Achebe. De repente, a ficha caiu. Meninas de pele cor de chocolate e cabelos crespos não só podiam, como deviam protagonizar grandes histórias. Essa descoberta literalmente a salvou de ter uma visão super restrita sobre o que um livro poderia ser. E aqui a gente entra na parte 2, a armadilha da história única. E fica o aviso para todos nós, porque absolutamente ninguém está imune a cair nesse buraco. Pensa só na história do Fid, um garoto que trabalhava na casa da família da Adichie. A única coisa que se comentava sobre a família dele é que eram extremamente pobres. Fim de papo. Mas aí, num dia de visita ao vilarejo deles, ela viu um cesto maravilhosamente trançado feito pelo irmão do Fid. Aquela imagem estilhaçou a narrativa da pobreza absoluta na hora. Aquele sentimento profundo de pena tinha simplesmente cegado a capacidade dela de enxergar o talento e a humanidade completa daquelas pessoas. E se a gente falar da mídia ocidental, então, eles são especialistas em pré-empacotar narrativas catastróficas. Quando foi estudar nos Estados Unidos, a colega de quarto americana da Adichie estava certa de que ia encontrar uma pessoa que mal falava inglês e que só escutava música tribal. A realidade? A Adichie adorava ouvir Mariah Carey e falava um inglês perfeito, até porque é a língua oficial da Nigéria. Essa história única que a colega tinha na cabeça destruiu a chance de uma conexão igualitária logo no primeiro olá. O mais impressionante é a confissão da própria Adichie. Durante uma viagem ao México, ela sentiu uma vergonha enorme. Consumida pelo clima político tenso da mídia dos Estados Unidos, ela tinha reduzido os mexicanos inteiramente àquela narrativa do imigrante abjeto. Mas ao ver todo mundo trabalhando, dando risada e vivendo a vida lá em Guadalajara, ela percebeu que tinha caído na mesma armadilha. É um baita lembrete de que a gente tem que desafiar as nossas próprias certezas o tempo todo. Então, o que faz essa engrenagem girar? Vamos para a parte 3, o princípio de Nikali. Isso nos leva direto à base de tudo, o poder. Existe uma palavrinha no idioma Igbo chamada Nkali, que é essencial para a gente entender o quadro todo. Ela significa ser maior do que o outro. Se tem uma coisa para gravar na memória hoje é isso, porque as histórias, do mesmo jeitinho que os sistemas políticos e econômicos, são totalmente definidas por quem tem mais poder. Estereótipos não surgem do nada. Eles são fabricados ativamente. Funciona assim. Passo 1. Você mostra um povo como uma única coisa. Passo 2. Você faz isso sem parar, o tempo todo. E passo 3. É exatamente nisso que eles se tornam no imaginário das pessoas. É um processo metódico, frio e muito perigoso. E tem mais. O poder também decide de onde a história larga. O poeta Moride Barghouti fala que a maneira mais simples de desapropriar um povo é simplesmente mudar o começo da história deles. Imagina só, se você começar o relato focando apenas nas flechas dos povos indígenas e deixar a invasão europeia como um mero detalhe secundário, a história toda vira de cabeça para baixo. Quem tem poder dita o roteiro. E olha o tamanho do privilégio do poder cultural em ação aqui. Se a gente lê um romance sobre um assassino em série lá nos Estados Unidos, ninguém sai por aí concluindo que todo americano é psicopata, concorda? E por que isso? Simples, porque o mundo é inundado por uma infinidade de histórias diferentes sobre aquela cultura. Ter um mar de narrativas à disposição protege um país de ser definido só pelo seu pior lado. O que nos traz para a parte 4, o equilíbrio das histórias.
O grande antídoto contra tudo o que conversamos até agora está na busca constante por multiplicar as vozes. Mas calma lá, que buscar equilíbrio não quer dizer fingir que os problemas não existem. Guerras e miséria estão aí e precisam ser faladas. A grande sacada é se recusar a deixar que essas tragédias sejam a única história de um lugar. Porque quando a gente foca só no que é trágico, a gente rouba a dignidade das pessoas, foca só nas diferenças e corta pela raiz a chance de ter uma empatia real. A vida real é muito mais vibrante do que qualquer estereótipo. Lá na Nigéria mesmo tem uma cena de cinema inovadora fervendo em Nollywood. Tem músicos brilhantes misturando as raízes tradicionais com batidas modernas, tipo Jay-Z, editores reinventando o mercado e até avanços na medicina, como cirurgias cardíacas pioneiras em Lagos. São pessoas reais que prosperam e criam coisas incríveis, superando barreiras enormes todos os dias. E a mudança tem que ir para a prática. A Farafina Trust é um ótimo exemplo disso. Um projeto no qual a própria Dish colocou a mão na massa. A ideia é retomar a narrativa através da ação, construindo bibliotecas e promovendo oficinas. É literalmente entregar as ferramentas na mão das pessoas para que elas mesmas possam contar as suas vivências complexas e reais. Tudo isso nos traz para uma reflexão crucial. A história única cria estereótipos, e o grande problema dos estereótipos não é que eles sejam mentiras absolutas, o problema é que eles são incompletos. Sabe, essa é a chave de tudo. A incompletude é o nosso grande vilão. Pegar uma fatia fininha da realidade e vender como se fosse o bolo inteiro distorce fatalmente a forma como a gente enxerga o outro. Quando a gente finalmente rejeita esses rótulos fáceis e vai intencionalmente atrás de perspectivas diferentes, a gente volta a se humanizar. E ao criar esse elo profundo de empatia, é quase como se a gente recuperasse um paraíso perdido de conexão humana. Então, fica aqui a nossa provocação para encerrar. Quais histórias únicas a gente tem aceitado de braços cruzados hoje? E como a gente pode começar a buscar essas outras versões agora mesmo?